O edifício possui em sua concepção a ideia de utilizar os diversos pavimentos em altura para que seja possível o ensino contínuo da cultura e das artes para a cidade de Águas Claras, por meio de atividades como dança, música, fotografia, artes visuais, entre outras, além de possuir áreas para exposição e apresentação e residências estudantis para a sua comunidade. Sendo assim, o edifício é caracterizado como um centro artístico, educacional e cultural em que o indivíduo é protagonista dos espaços por meio de suas diferentes apropriações da sua liberdade, de modo que todos possam usufruir livremente deste espaço vazio para conhecer, estudar e aplicar todos os conhecimentos compartilhados. O edifício possui como conceito a liberdade. Desse modo, a volumetria foi idealizada a partir da utopia de se pensar o edifício em altura em que o vazio é o destaque, de modo a quase se criar um grande parque vertical com diversas praças. Para a nova volumetria, partiu-se da mescla entre os dois conceitos, vazio e liberdade, com base em análises do local para atender a comunidade por meio da cultura. O resultado é um edifício que possui a educação como seu eixo estruturador, além de plataformas para a prática de diferentes atividades nos espaços vazios, por meio de ambientes que são responsáveis por diferentes interações sociais, descanso, discussões importantes e atividades artísticas. Desse modo, foram distribuídos pelos pavimentos diferentes usos para atender às demandas, com salas de aula, ateliês, cafés, restaurantes, auditórios, áreas de exposição, mirantes, áreas de convivência, biblioteca, apartamentos, entre outros. Este conceito não pertence apenas à volumetria da edificação. O modo como a implantação possui diferentes conexões com a vizinhança por meio de passarelas que marcam a praça terrária devido à topografia que foi manipulada, é idealizada para que estes espaços sejam convidativos para os pedestres que são protagonistas de uma grande praça responsável por permitir diferentes transformações dependendo do seu O uso. pavimento de alimentação conta com quiosques para os restaurantes e também uma unidade de apoio para os usuários aquecer os alimentos. Para a biblioteca, foi projetada uma grande escada interativa, que faz a conexão entre os pavimentos que possuem espaços tanto para estudo individual quanto em grupo. O pavimento dos ateliês possui um layout com estações individuais de trabalho para os estudantes e 2 mesas para apresentações rápidas e trabalho coletivo. Para o módulo de descansar, foram divididas em diferentes tipologias 13 kitnets e 4 apartamentos com 2 quartos. Ambos possuem unidades acessíveis a PCDs. Bem como a divisão existente do edifício definida pelos diferentes usos, no tratamento das fachadas foram utilizadas diferentes envoltórias, ora opacas, ora abertas, ora translúcidas. O módulo das atividades públicas no térreo e mezanino apresentam paredes cortinas convencionais em conjunto com fechamentos opacos nos auditórios. A fachada do módulo das moradias é definida por varandas e lajes que se sobressaem entre si, responsáveis também pela proteção solar. Já para o módulo das salas de aulas, ateliês, galerias e restaurantes, além da utilização de materiais transparentes para iluminação natural, propôs-se o uso de uma fachada automatizada com capacidade de definir diferentes aberturas em janelas espalhadas por toda a envoltória, permitindo o controle da ventilação de acordo com as condições ambientais internas e externas. Também como uma solução sustentável, foi empregada nas fachadas leste, oeste e norte o painel fotovoltaico transparente. Esse material transforma a luz ultravioleta e infravermelha em energia elétrica, ao mesmo tempo que permite a passagem da luz visível. Assim, a grande área envidraçada é responsável pela produção de energia para o edifício, atuando juntamente com painéis fotovoltaicos distribuídos pela cobertura. Como solução estrutural da edificação, foi orientada por sua volumetria, que, composta por planos com diferentes atividades, necessitava que a estrutura permitisse os grandes vãos livres, permeabilidade visual e destaques para as lajes. Partindo desses princípios, optou-se por um sistema misto de concreto e aço, com núcleo rígido, tirantes, lajes e treliças. O núcleo rígido foi dividido em 2 blocos, acomodando os elevadores e escada de emergência. Os tirantes foram empregados por ser uma solução que permite o vão livre desejado. Eles são apoiados nas extremidades do edifício e para sua sustentação foi necessária a utilização de uma treliça espacial no último pavimento. A distribuição dos elementos pelo edifício foi realizada seguindo a malha de 10 por 10 metros, utilizada inicialmente para os vãos das lajes. Assim, as lajes são apoiadas no núcleo rígido e pelos tirantes. Para a melhor solução do sistema estrutural, escolheu-se a laje Bubble Deck. Ela é caracterizada por possuir esferas plásticas distribuídas em uma tela de aço. Essa laje de concreto apresenta com leveza e resistência a capacidade de vencer grandes vãos sem a presença de vigas e com menores sobrecargas.
Para a galeria dos estudantes, por ser um volume em balanço, a solução escolhida foi a treliça, pela capacidade de vencer grandes vãos e permitir uma planta livre. Para isso, as treliças foram apoiadas no núcleo rígido, fazendo com que a própria estrutura fosse utilizada como passagem de acesso à galeria.